Estamos de volta com TV Revista e agora continuamos com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Hoje o candidato João Santana do MDB. Reforçamos mais uma vez que a ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio realizado aqui no IRDEB com a presença de representantes dos candidatos. A ordem dessas entrevistas e o nome de cada candidato podem ser conferidos no nosso site ou nas nossas redes sociais. Lembramos que foram definidos 15 temas. Cada candidato vai responder a 6 perguntas sorteadas e uma obrigatória. No total, serão disponibilizados 20 minutos, sendo os últimos minutos para considerações finais. O candidato João Santana, do MDB, é natural da cidade de Nazaré das Farinhas. Militou por muitos anos na política estudantil, é lavrador e professor formado em eletricidade. Entre os cargos em que atuou, assumiu o Ministério da Integração Nacional, foi secretário municipal de Serviços Públicos de Salvador, superintendente do INSS na Bahia, além de presidente da Companhia de Habitação do Estado da Bahia e na Empresa Baiana de Águas e Saneamento. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Rita. É um prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso. Por favor, comecemos a entrevista. Sorteio do primeiro tema para a primeira pergunta. Ensino médio, esse é o tema. Primeira pergunta sobre ensino médio. Caso o senhor seja eleito, que tipo de ações vai implementar para garantir o acesso e a permanência dos jovens no ensino médio? Haja visto que ainda existe um índice grande de evasão dos jovens no ensino médio no estado. Olha, eu gostaria de dizer que eu vou juntar as duas coisas. Primeiro, do ponto de vista da evasão escolar, é um absurdo. Nós vamos ter que promover, aí só os educadores vão me dizer qual a fórmula. Eu conheço até um processo da Fundação Ayrton Senna, que foi aplicado quando eu fui secretário em Irecê, da Prefeitura de Irecê, e que deu muito certo. A nível de Estado tem que ser uma coisa bem maior, mas isso é possível porque a evasão escolar não só traz prejuízo para o aluno, como para o Estado. Você imagina um colégio de 1.000 pessoas, tudo é feito e investido para 1.000. Termina no fim do ano com 500. Então, 50% do investimento foi jogado fora. E logo na área da educação, que é uma das áreas mais importantes de qualquer sociedade. Com relação à pergunta básica, que é... O que é que o senhor vai fazer? Não, a pergunta, sim, o que é que eu vou fazer? Eu já disse algumas vezes, vou repetir. Vou transformar o ensino médio do estado da Bahia. Inicialmente, eu vou escolher a melhor escola média do estado em cada capital regional, em cada cidade polo, como vocês chamam aqui na imprensa. Não preciso citar as cidades, né? Vou escolher a melhor e transformá-la numa escola de ensino integral com capacidade de preparar o aluno do ponto de vista acadêmico, de humanidades, para prosseguir além do ensino médio, que são muito poucos, infelizmente, de 5% a 10% conseguem chegar, e 30 segundos. Terminado o curso médio, ele terá uma profissão. Isso será direcionado, isso é baseado numa experiência que já existe no Brasil, desde o tempo de Getúlio Vargas, mas o povo abandonou. Eu vou recuperar isso. Então, em cada região, nós daremos privilégio digamos assim, ao que a região precisa. Por exemplo, na região de Irecê, agricultura. Numa região de Camaçari, indústria, mecânica, eletricidade, etc. Então, nós prepararemos o aluno para sair capaz de dominar a vida, quer dizer, de tocar a sua vida. Obrigada. Aqui, segundo tema, emprego e trabalho. Esse é o segundo tema, a segunda pergunta relacionada. A juventude sofre com a dificuldade de encontrar emprego. Quais as suas propostas para estimular o mercado de trabalho? Olha, Rita, é uma coisa fantástica, absurda. Você tem na Bahia 1 milhão de jovens entre 16 e 24 anos. Aquela população que a ONU chama de população exposta praticamente, né? Vulnerável, sem emprego. Mas nós temos na Bahia, oficialmente, 1.400.000 desempregados, fora 600.000 que já deixaram de procurar emprego. Tipo, pessoas que resolveram ser empreendedoras com um carrinho de picolé, vendendo pipoca, etc. Outros que estão lá na zona rural e não têm, digamos assim, capacidade profissional de procurar um emprego na cidade, então resolveram não procurar mais emprego e estão criando a galinha, o porquinho, fazendo uma farinha, etc., sobrevivendo a qualquer preço. Então, eu vou trabalhar basicamente na economia da Bahia.
Eu nunca vi ninguém tratar da economia da Bahia nos últimos 40 anos, 50 anos. E economistas a Bahia tem, de alto nível. Eu fico bobo se você pegar um tratado feito por 15 economistas coordenados por um Armando Avena, posso dizer o nome, né? Ele coordenou esse estudo. Tem tudo que você possa desejar num governo para tocar a Bahia do ponto de vista agrícola, do ponto de vista industrial, de cadeias produtivas. Mas no governo atual e os governos que passaram na Bahia fizeram tudo ao contrário. Para encurtar a história, eu vou dizer a você que eu vou trabalhar o turismo, vou trabalhar na área econômica, vou trabalhar a agricultura, quando eu digo a agricultura, a pecuária, a pesca, etc., e vou tratar da educação profissional. Com esses 3 elementos, eu pretendo reduzir ao máximo o desemprego na Bahia. Terceiro tema, por favor, candidato. Terceiro tema, terceira pergunta, cultura. Esse é o tema para a terceira pergunta. A Bahia é reconhecida no mundo por sua cultura. Editais e políticas de financiamento ao setor são fundamentais para promover e garantir a diversidade cultural baiana. Quais são os seus projetos? Olha, dizer aqui projetos para a área cultural seria a mesma coisa que, digamos assim, fazer uma palestra, né? Porque o tema é variadíssimo. A primeira coisa que eu acredito que eu tenho que fazer é buscar interiorizar a cultura na Bahia. Porque todas as manifestações culturais, quando feitas através de editais, por exemplo, para financiamento, editais muito aquém, às vezes, das possibilidades, que não permitem ao pessoal da área cultural, digamos, a desenvolverem bons projetos, mas tudo isso é feito muito em Salvador. Você não tem ideia do que nós temos culturalmente, que precisa ser, eu diria, reconsiderado, precisa ser revisto na Bahia. Por exemplo, nós temos filarmônicas fantásticas na Bahia. Nós temos manifestações afro em várias regiões da Bahia, mas lindas, muito bem aplicadas, mas perdidas nos seus recantos ou nos seus guetos, tá certo? Nós temos manifestações esportivas que fazem parte da cultura. Afinal de contas, cultura e esporte vivem e sobrevivem. Eu acho até que a cultura avançará mais no dia em que também o esporte avança. Então, eu pretendo fazer o máximo que eu puder. Agora, não vou fazer programinhas pontuais. O que eu quero lhe dizer é que eu vou ter uma Secretaria de Cultura que vai ter disponibilidade. Porque atualmente o governo do Estado não dedica praticamente nada à cultura. Eu não vou nem 30 segundos. Nem especificar você. Olha, se para a agricultura, olha, se para turismo, agricultura, desenvolvimento econômico, planejamento econômico, etc., as quantias dedicadas não chegam a 0,5% do orçamento, você avalia para a área cultural. Então, eu pretendo manter os programas existentes, ampliá-los. E por quê? Porque, dentre outras coisas, no meu processo de turismo, da economia do turismo, eu preciso enormemente das manifestações culturais. Próximo tema, por favor. Quarto tema, quarta pergunta. Participação social. Esse é o tema. A participação social é uma demanda da sociedade e uma previsão da Constituição. Quais são as suas propostas para estimular a participação da sociedade ao longo dos 4 anos do seu mandato, caso seja eleito? Olha, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: eu não sou do tipo que manipula nem pessoas, nem comunidades. Eu não admito isso. Por exemplo, existe aí um orçamento participativo que o governo atual pratica e em muitos estados se pratica, que é uma ficção, é uma brincadeira. Você põe numa sala, numa determinada salão, 200, 300 pessoas, às vezes as mais humildes possíveis, para discutir empreendedorismo na área urbanística. Não vai sair, no fim sai tudo como o governo quer. Então isso não é ouvir, isso é brincar de ouvir, tá entendendo? Então eu pretendo utilizar os meios tecnológicos existentes, a televisão, o rádio, o computador, como é que chama? O celular, todas as formas possíveis para expandir isso, para ouvir a opinião pública coletivamente, porque eu não posso jamais, quando eu ocupei 12 cargos na vida pública,
tudo que eu fazia, eu dava conhecimento nas áreas onde eu estava. Por quê? Em primeiro lugar, quando você trata da coisa pública, você não trata de uma coisa individual, então você tem que dar satisfações. Então, se existe alguém cuja vida foi sempre ímpar, digna, modéstia à parte, não, digna, eu acho que é uma obrigação do homem ser trabalhador e honesto. Então, se há alguém que gosta da transparência, sou eu. Então, no meu governo, presta atenção, as pessoas serão ouvidas. Agora, serão ouvidas de modo direto e objetivo. Se eu vou tratar de arquitetura, eu quero ouvir todos os arquitetos. Se eu vou tratar de educação, eu quero ouvir os professores. E assim sucessivamente. Entendeu? Eu não vou fingir e nem forçar essa democracia participativa, que é um engodo. Próximo tema, por favor. Quinto tema, quinta pergunta. O tema é saúde. Que bom tema. A pergunta é: o orçamento da saúde é o terceiro maior entre as secretarias, mais de 5 bilhões de reais por ano. Quais as suas propostas para uma das áreas que mais preocupa a população? Querida Rita e senhores diretores da TV, eu não vou responsabilizá-los por isso, mas eu gostaria de dizer que os senhores, na hora que fizessem uma pergunta, procurassem se verificar a verdade. Por exemplo, durante 2 anos, o orçamento da saúde na Bahia não passou de 4 bilhões e meio. No último ano, agora, ele está chegando, no ano 17, está chegando a 5,100, tá certo? Então, não é essa fartura de 5 bilhões. Segundo, o governo da Bahia não tratou a Bahia pelo seu lado econômico, pela economia da Bahia. Por exemplo, olhem bem como é diferente. Você lança, por exemplo, existe uma fila chamada fila da morte na Bahia. É a fila da regulação. Graças a Deus você parece que é jovem, não vai ter doença nunca. Mas uma pessoa humilde, de 1 ano de idade a 6 anos de idade, mais ou menos, ou de 60 e poucos como eu em diante, se tiver um problema sério e grave, vai morrer, porque na fila da morte tem casos de 7 anos. A televisão exibiu isso há poucos dias. Tem casos de 7 anos e a moça não foi atendida e morreu do coração. 7 anos esperando. No caso específico agora, todos os dias você vê na televisão, no rádio, queixas sobre o assunto. As pessoas que menos têm resistências não suportam esperar tanto. Então, nós vamos, a primeira coisa, a primeira obrigação, urgência urgentíssima, ao lado de coibir ao máximo, de participar ao lado daqueles que vão fazer... Vou participar ao lado daqueles que vão fazer, digamos assim, o controle das coisas. Vamos procurar evitar o roubo que existe na saúde, vamos criar um campo profissional da medicina, com médicos, enfermeiros, bioquímicos, etc. Como é que diz? Fazer concurso sério para colocá-los em diversas regiões, para colocar nas diversas regiões, instrumentalizar bem os hospitais micro-regionais, pagando-os com dignidade como os juízes recebem para ir para o interior. Próximo tema, candidato. Candidato, só um esclarecimento ao senhor e também ao nosso público telespectador. Todos os dados apresentados durante os nossos programas e as nossas perguntas são dados oficiais. Igualdade racial, esse é o tema. Próxima pergunta. A maior parte da população baiana é afrodescendente. A ONU declarou a década internacional afrodescendente entre os anos de 2015 e 2024. Caso o senhor seja eleito, que ações vai implementar para combater o racismo e a desigualdade racial face às demandas desta maioria populacional? Olha bem, eu estou à vontade aí nesse aspecto. Primeiro, eu queria fazer uma correção. Se os dados que vocês têm são oficiais, no caso específico do orçamento do Estado, não, porque eu tenho ali... Trouxe, porque se algum dia, para mostrar a vocês o orçamento que está exibido digamos assim, no painel de transparência, e o que eu disse é que é o que está no orçamento, certo? Pode ser que vocês tenham visto outro orçamento, mas eu acho que não cabe a vocês isso. Vocês fazem um papel mais importante possível, que é o de divulgar as coisas, colocar em debate, para que a gente chegue a uma solução. No caso específico da raça negra, propriamente dito, eu fico muito à vontade, porque apesar de eu ter essa pele assim, de mulato e um cabelinho fino, eu sou descendente de negro mesmo, com português, tá certo? Então, inicialmente, nem caberia por afinidade na minha cabeça racismo, discriminação, etc. Pronto, aí quem quiser falar em discriminação de qualquer ordem, não é só na área racista, mas religiosa, gênero, etc., não me procure porque não encontra apoio. Segundo, o que eu pretendo do ponto de vista, digamos assim, eu diria assim,
de reparação do que tem sido feito, porque corrigir não vai se corrigir mais nunca. O que a população negra já sofreu nesse Brasil, nunca, por mais que se faça, nunca. Agora, o que eu quero dizer a você é que eu quero, na área da reparação, manter as cotas da universidade, manter as cotas no serviço público, em todas as áreas que seja possível fazer. Por quê? Porque, do ponto de vista, inclusive, moral, eu acho que eu tenho que estar ao lado da raça. E não eu tentando fazer alguma coisa pela raça, você entende? Eu acho que nós vamos crescer juntos no meu governo, porque eu sou muito sensível a isso. E não acho que eu deva apontar solução nem saída para ninguém. As pessoas em conjunto é quem tem que apresentar suas soluções e eu assumi-las. Obrigada, candidato. Chegamos agora àquele momento da pergunta sobre comunicação pública, a 7ª pergunta, que é comum a todos os candidatos. A Bahia tem 2 emissoras de comunicação pública, a Rádio Educador FM, que este ano completa 40 anos, e a TVE, que completa 33 anos. Quais suas propostas para a TV e rádio públicas da Bahia? Olha bem, proposta especificamente, eu não vou dizer que tenho elaborada. Até porque um cidadão que chegar aqui, que não seja do ramo e falar disso, vai mentir. Ou vai chutar, como se diz na gíria. O que eu tenho é o seguinte, por exemplo, eu acho que não existe hoje possibilidade de se, digamos assim, abandonar ou relaxar com veículos como a televisão e a rádio. Por exemplo, eu acho, por exemplo, que eu acho que é a Rede Globo que faz um programa sobre, eu chamo de o Globinho, porque mais tarde tem o Globo Rural e antes tem o Rural da Bahia. Eu vou querer que a TVE faça isso, pelo amor de Deus. É um programa visto, ouvido, muito importante, você está entendendo? E que ajuda a esclarecer aquele povo lá da roça, que produz o que a gente come aqui na cidade, entendeu? Nós da cidade temos que nos lembrar desse povo. Então, eu acho que nós podemos usar a televisão ao máximo e usar também, acredite se quiser, é um ponto de vista meu, eu acho que duplicando o investimento que existe hoje em televisão, que eu não sei exatamente qual é, duplicando em rádio para a comunidade, para que eles atinjam a comunidade, para que eles sirvam no processo de educação, de instrução, de orientação, etc. Eu acho que eu farei o máximo que eu puder, porque, inclusive, quero aqui agradecer a televisão, a TVE, as outras televisões, as rádios, porque digamos assim, essa infeliz, digamos assim, condição que nós assumimos de 35 dias fazer uma campanha num estado que tem 417 cidades. Se não fosse a televisão, a gente não saía da rua. Você está entendendo? Então, quem disser que a televisão é pouco ou é razoável é louco. É muito, é importante, a Bahia tem que ampliar e eu acho que nós precisamos desses veículos de comunicação. Agora o senhor tem até o relógio chegar aos 20 minutos, esse tempo para suas considerações. Pouco mais de 3 minutos. Você está vendo o relógio aí, filha? Ali, aqui na frente do senhor. No meu lado, tá certo. Desculpe, eu enxergo bem, mas é que eu não estava vendo. Bom, eu quero agradecer a oportunidade que a TVE está nos dando, quero parabenizá-los, até porque vocês fizeram um programa de debate 9 horas da noite. O pessoal que está fazendo programa de televisão para debate não descobriu isso, vocês descobriram a pólvora. 8 horas da noite, quem é da cidade, que chegou cansado, que jantou, já está dormindo quase. E quem é da roça, que acorda 3, 4, 5 horas da manhã, também está abrindo a boca às 6 horas da tarde. Então aquele programa 22 horas é um absurdo. Eu acho que nós vamos, porque temos que ir, mas o de vocês está de parabéns, bato palma, porque 21 horas é o máximo, para o que era é o máximo. Bom, então eu quero agradecer a vocês e dizer à Bahia, através de vocês, que a minha candidatura não é uma veleidade, pessoal, não é uma mania de querer ser alguma coisa a mais, porque eu já fui tanta coisa, né? Mas eu sou uma alternativa. Eu estou me colocando como uma alternativa para o povo da Bahia. Eu não faço parte do carlismo tradicional e nem do petismo. Se vocês quiserem experimentar uma nova gestão com características populares, com características dignas, eu estou aqui para servi-los. Não vou esquecer dessa vez, meu número é 15, porque todo mundo me repreende quando eu saio das entrevistas, que eu esqueço de dizer isso.
Então você fica sabendo e o povo todo fica sabendo. Meu número é 15. Se vocês quiserem apelar para essa alternativa de governança, nós estamos à disposição. Candidato, você ainda tem tempo. Então, ao meu lado eu tenho o senador Jorge Viana, um médico que vai me dar suporte na área médica. Eu tenho um outro senador, Marcos Vinícius, que é especialista em segurança pública, que também vai estar me dando suporte já. E a minha querida vice-governadora, que não foi escolhida porque veste saia, foi escolhida porque é da periferia, não teve ajuda de ninguém, fez filhos, criou as filhas, é pedagoga, é advogada e politizada. Eu não tenho a menor dúvida, Jeane Cruz, pode ter certeza. Quem quiser ter seus vices, tenha por aí, mas não pode ser melhor do que a moça que nós escolhemos, porque ela é empreendedora, é capaz e corajosa para o enfrentamento das coisas mais difíceis, que é o que nós precisamos no serviço público. O senhor ainda tem 27 segundos. 26. Bom, então, eu quero também completar dizendo que nossos candidatos a deputados estaduais, candidatos a deputados federais, são pessoas também escolhidas a dedo, quase todas, e nós não podemos evitar. Uns têm mais traquejo, mais cultura, outros menos, porque a sociedade é assim. Então, e você não pode também discriminar, não é? 3, 2, 1. De forma que eu agradeço, concluo agradecendo a vocês pela oportunidade. Obrigada. Muitíssimo obrigado, candidato.